Hoje, gente, a gente vai começar a falar então sobre renascimento. A gente veio falando então sobre transformações que vêm ocorrendo na Europa nesse período que a gente tem abordado, do século X em diante. E agora, já no começo do século XIV, já dentro desse cenário das grandes navegações, um outro processo também acontecia de maneira mais localizada em algumas partes da Europa, ou de maneira mais diluída em outras tantas partes, que é o Renascimento. Renascimento tanto cultural quanto um renascimento artístico. Esse termo renascimento é um termo cheio de preconceitos, de valorização ou desvalorização da Idade Média e uma supervalorização desse período, por conta de ter se criado um preconceito em cima da Idade Média. Todos os termos, todas as qualidades que a gente dá para a Idade Média ao longo da historiografia, e agora que tem se quebrado, agora recente, na historiografia tem que se quebrado um pouco isso, é que a Idade Média foi reconhecida como uma idade morta, a idade das trevas, a idade que não se produziu conhecimento. E o que a gente vem notando que não, que isso foi um termo criado pelos renascentistas e que pegou, popularizou e muita gente comprou essa ideia. Aí o próprio termo renascimento, então, renascer dá-se a entender que era uma idade morta. Então, tem se quebrado um pouco disso. Bom, se entender o processo de renascimento, a gente tem que entender as raízes dele. Então, a primeira raiz que a gente pensa sobre esse processo de renascimento é que ele é uma consequência do renascimento urbano e do renascimento comercial. Por duas razões que vão ser bem claras para esse movimento. O primeiro é que o renascimento, principalmente o renascimento cultural, é uma coisa de cidades. Para você manifestar arte, para você ser patrocinado pela sua arte, você tem que estar em contato com pessoas. A zona rural, ela não te permite tanto contato assim com as pessoas estavam distantes. Produzir a arte no campo é produzir uma coisa desconhecida para as pessoas. Então, a manifestação de arte é uma manifestação tipicamente de um ambiente urbano. O outro fator, o renascimento comercial, é por conta do patrocínio dessa arte. Vai ser praticamente unânime que a classe que mais vai influenciar nesse renascimento vai ser justamente a burguesia. Isso por conta de dois fatores. O fato da burguesia não ter um poder político e não ter a mesma caracterização social do que a nobreza e o clero. Essas duas classes elas já tinham poder. Só que a burguesia queria mostrar que ela era mais rica, que ela tinha tanta influência quanto as demais classes. E por isso ela começou a patrocinar as artes. É como se a gente avaliasse que, hoje em dia, uma pessoa sair na capa da Caras, por exemplo. Aquilo dali dá um status de glamour, de prestígio social para aquele indivíduo. E é por isso que, então, um burguês daquela época pretendia ter um quadro seu pintado por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci estava para aquele momento, então, como a capa da revista Caras. É algo de prestígio social. E isso só vai ser possível por conta do surgimento dessa burguesia e da intensidade do comércio que vai surgir na Europa a partir disso. Bom, uma outra coisa que também vai ser uma raiz para que esse movimento tivesse aflorado nesse instante vai ser o contato com as culturas orientais. Muito por conta dos italianos que faziam comércio com os chineses, com os indianos através da Rota das Sedas, ou também por conta dos portugueses que começaram o processo das grandes navegações. Esse contato com novas culturas permitiu aos europeus entrar em contato com novas filosofias, novos olhares sobre problemas, sobre questões, sobre perspectivas artísticas que havia algum tempo
sumido da Europa por conta da centralização do homem em questões de fé. Ou seja, o que vai haver a partir daí é por via de filosofias como o confucionismo chinês, vai ser uma valorização do homem, ou seja, o antropocentrismo, em detrimento de uma valorização de Deus e da fé católica, que seria o teocentrismo. Outra raiz para que isso tivesse desenvolvido foi o surgimento das universidades. O contato maior entre estudantes ali, o desenvolvimento maior de pesquisas, um questionamento sobre questões que a igreja até então tinha como verdades absolutas, só é possível de ser imaginado a partir da existência do ambiente universitário. E aí dá-se um destaque maior ainda para a questão da Itália, onde foram as primeiras universidades da Europa que começaram a pipocar ali. Ironia ou não, essas universidades eram patrocinadas justamente pela própria igreja, que é uma coisa também que está sendo quebrado ao longo da historiografia das últimas décadas. Essa noção de que a igreja foi contra o Renascimento. Havia já, ou que a igreja era sintoma da Idade Média, de um estado retrógrado de conhecimento. Nos últimos séculos ali da Idade Média, o que vinha se notando era o desenvolvimento da escolástica. A escolástica já passava ali aquela noção de autoridade da igreja, já tinha uma noção de autoridade da igreja, porém, estimulava-se que essa autoridade da igreja viesse por forma de um conhecimento acadêmico. Ou seja, não bastava falar que é porque Deus quis, mas haviam estudos ali disfarçados de religião, mas já com cientificismo já começando a ser aplicado, que já começava a alterar essa visão que o homem da Idade Média tinha sobre como obter verdades. Isso só vai explodir mesmo no Renascimento, mas as raízes dela já estão lá na Idade Média com o pensamento escolástico. Ainda há a questão da visão aristotélica, que foi até recuperada pela escolástica, que visava buscar a verdade no mundo material, ou seja, no mundo ali que é tátil, que é possível observar, que é possível pegar, que é possível sentir, e não mais jogar essas buscas de verdade na responsabilidade da fé, de algo que é inatingível, inimaginável, que a gente só precisa aceitar. Então, todos esses pontos são raízes para que o Renascimento surja nesse momento. Bom, a partir disso, já que eu estou falando um pouco de historiografia, já até cheguei a falar isso para vocês também lá no primeiro ano, o Renascimento pode ser visto, então, pela historiografia de duas formas. Ou ele é uma ruptura com a Idade Média, e essa visão perdurou por muito tempo para a historiografia, ou ele é uma permanência. Os argumentos para se ver o Renascimento como uma ruptura começam já pela retomada dos valores das sociedades greco-romanas, ou seja, a valorização daqueles valores, daqueles ideais que gregos e romanos tinham. Isso acaba sendo representado nas artes, principalmente nas artes plásticas, quando se valoriza a perfeição do corpo humano, mais uma vez, quadros e esculturas passam a trazer temas mitológicos, a valorização de filosofias que antes estavam engavetadas, por exemplo, nesse momento ressurge Sêneca, por exemplo, ressurge Cícero, ressurge Tito Livio, que não é propriamente um filósofo, mas um historiador. E essas figuras da antiguidade passam a ser figuras de autoridade, mais uma vez. Não se pensa só no olhar da igreja, mas no olhar de uma sociedade que viveu outros tempos e que pode nos fornecer conhecimento. Outra coisa também que passou a ser muito valorizada a partir daí, que denota, então, um rompimento com a Idade Média, é a valorização do experimentalismo.
Ou seja, qualquer conhecimento advém de experiências. Não é simplesmente um achismo. É necessário comprovar aquilo que se acha. Ou seja, criar um conhecimento científico. A valorização do indivíduo frente ao coletivo, ou seja, pensar mais nos anseios pessoais do que nos anseios de um grupo. Quando a igreja, se a gente for notar nos vários ritos, nos vários cânticos, nas várias orações, ela não considera o indivíduo, ela considera o povo de Deus, o cordeiro o povo escolhido por Deus, mas ela não pensa no indivíduo, nos anseios do indivíduo. Geralmente, quando se pensa nos anseios do indivíduo, pensa-se de forma negativa na igreja. Por exemplo, a gente pega um dos pecados capitais aí, a ganância, a vaidade, a gula, são todos aspectos que são individuais, nunca são coletivos. Não há um pecado coletivo tratado pela igreja. São sempre pecados individuais. Então, o individual para a igreja é ruim, o coletivo é bom. Para o Renascimento, isso altera. O individual é bom, o coletivo é ruim. As individualidades devem ser valorizadas segundo os renascentistas. Bom, agora, quem argumenta que o Renascimento é uma continuidade? Bom, primeiro, a permanência dos aspectos religiosos, principalmente nas artes. Se eu acabei de falar que as artes vão começar a representar corpos perfeitos, igual os romanos e gregos faziam, símbolos mitológicos gregos ou romanos, por outro lado, essa perfeição do corpo e essa mitologia também vai se aplicar à igreja. Quando a gente pega um Davi de Michelangelo ou uma Pietà de Michelangelo, a gente está analisando também uma perfeição ali. Todas as vestes que a Pietà tem, as dobras ali do tecido são algo perfeito. Já analisei com vocês no primeiro ano. A Mona Lisa talvez é o maior resumo do que se tem no Renascimento, porque ali são aplicadas pelo menos umas 7 técnicas de pintura que denotam uma coisa exclusiva daquela época. Mas quando a gente analisa também o teto da Capela Sistina, esses mesmos elementos da Mona Lisa estão presentes lá. Ou seja, todos esses aparatos técnicos criados durante o Renascimento também foram utilizados na arte religiosa. Tanto que uma das maiores mecenas do Renascimento foi justamente a igreja. A construção de tudo que a gente vê lá, caso a gente entre no Vaticano hoje, é uma construção renascentista. Ela não fugiu disso. Ela não criou uma arte própria ali para contrapor o Renascimento. Ela usufruiu muito bem desse Renascimento. Bom, e o segundo ponto seria justamente esse daí, que é a igreja vista como grande mecenas. Papas gastaram mundos e fundos para financiar artistas renascentistas. Afinal, um trabalho de um Michelangelo era demorado e era caro ser pago por isso. Então, esses artistas do Renascimento, eles foram extremamente influenciados ali pela Igreja Católica. Inclusive, vai dialogar bastante com a próxima matéria, que é a Reforma Protestante. Bom, um terceiro ponto sobre o Renascimento é que o Renascimento ele surgiu em várias regiões da Europa. A gente pode falar dos Países Baixos, também tiveram uma gama ali de participação no Renascimento, o interior do que hoje a gente conhece como Alemanha, mas era um montoado de reinos e principados ali. Portugal teve seu renascimento, mas, notavelmente, o lugar que mais teve atenção no Renascimento foi a Itália. Isso porque a gente considera a Itália a grande pioneira nesse processo do Renascimento. O Renascimento teria surgido lá, mesmo que por meses de diferença. E quais são os fatores que vão denotar esse pioneirismo italiano? Por que o Renascimento surge logo na Itália? Primeiro, é pela vida urbana e comercial que a Itália tinha. Se eu falei que
muitas dessas ideias vêm justamente do Oriente, os italianos são os primeiros a ressuscitar esse comércio com o Oriente, nem, mesmo que por terra, mesmo com, por exemplo, a figura de Marco Polo indo para lá na China, ficando anos na China e depois voltando para a Europa, mas isso tudo é uma consequência dos italianos. E as cidades italianas vão se enriquecer por conta desse comércio, o que vai servir, então, para sustentar essa arte renascentista. Um segundo fator aí de pioneirismo dos italianos é a fuga de sábios, de estudiosos de Constantinopla para Itália. Isso porque nesse mesmo período o Império Bizantino está sendo devastado pelos turcos otomanos. Então eles preferem fugir para a Itália e levar os saberes que eles têm para a Itália do que permanecer no Império Bizantino e correr o risco de não poder exercer a sua arte, sua ciência. Terceiro, é o fato de que a Itália ela sempre teve uma vida urbana mais ativa do que outras regiões da Europa. A gente fala muito de ruralização, do processo de feudalismo, mas eu falei para vocês que quando a gente pensa nesse processo, a gente tem como grande espelho França e Inglaterra. Outras regiões da Europa não tiveram esse peso da ruralização, do feudalismo tão intensos. E uma dessas regiões foi justamente a Itália. A questão da Itália, além de não passar tanto por essa ruralização, ela também, por conta do território muito pequeno, o contato entre as cidades era um contato mais rápido. Ou seja, não precisava se viajar tanto para trocar ideias, para uma ideia que surgiu no norte da Itália chegar até o sul da Itália, influenciando todo o território. Havia também o fato da Itália ser o berço do Império Romano, ou seja, tinha artistas renascentistas que abria a janela da sua casa e já dava de frente com um monumento dos romanos de antigamente. Tinha gente que estava em Roma e via todo santo dia o Fórum Romano. E tinha as bibliotecas lá cultivadas pelos monastérios que tinham várias obras romanas e que o latim era uma língua tão mais próxima do italiano do que o latim estaria para o inglês ou para o francês. Então, o conhecimento para esses povos da Itália sobre a cultura do Império Romano e, por consequência, de uma cultura greco-romana é algo mais próximo. E aí, isso de ordem geral, não foi só dos italianos, uma coisa que ajudou muito no Renascimento foi a invenção da imprensa de Gutenberg. Até então, a transcrição de livros era uma coisa demorada, cara, não popular. Com o advento da imprensa de Gutenberg, a produção de livros foi acelerada num nível altíssimo, o preço do produto barateou e o livro se popularizou na Europa. A gama de pessoas que passou a ter conhecimento, então, pôde ter habilidades para ler e escrever, aumentou muito, o que influenciou na transição de ideias. Bom, alguma dúvida até aqui, gente? Não. Bom, só para citar alguns nomes aí tanto da área da ciência quanto das artes, que pode ser citado em alguma prova para vocês de vestibular ou até mesmo simulados. Falar nisso, eu conversei só com a Ana Luísa. Como é que vocês foram do simulado? Em parte de história? Eu não lembro da parte de história. Eu lembro que eu vi no dia, mas eu não lembro. Eu nem quis olhar meu resultado. Eu sei que eu fui igualzinho em história e geografia. Agora eu não lembro. Quantas questões eram? 10, eu acho. Crê em Deus Pai. Eu não lembro como eu fui em história também. Eu sei que Alô? eu fui melhor em geografia que história. Eu sei. Alô? Porque acabou que só vocês fizeram a prova. Ensino Fundamental 2 não teve a prova. Então, Mas eu acho que era só pra gente mesmo, William. Acho que era só pra terceiro. não, mas então foi anunciado para todas as salas. Tanto que às 7 horas da manhã. E por que eles não fizeram?
Então, Alô? não sei alguém entendeu errado a situação. Porque a Renata anunciou para todas as turmas, vai ter simulado. E os meninos estavam preparados, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, eles começaram a pipocar mensagem falando assim: gente, não tá abrindo o link, a gente não tá conseguindo ter acesso à prova, tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí eu falei assim, gente, calma, porque aí eu vi na de vocês e falei assim, a Renata acabou de mandar mensagem pro grupo dos pais do terceiro ano falando que o COC tá com problemas, eles vão consertar e deve estar disponível daqui a pouquinho. Aí parou, mandei essa mensagem, parou. Aí na quarta-feira eu fui falar assim, então, como é que foi combinado o ponto extra de vocês? As meninas do sétimo ano falaram assim, então, a gente não fez prova, prova era só pro terceiro ano do ensino médio. Então eu fiquei sem saber como é que eles estão. E parece que pra gente também não vai valer ponto mais. Aí eu não tô sabendo. Tô falando, a Renata não tá comunicando muito bem comigo. Ela nunca comunica, William. Não pode ser, não, filha. Uma graça, eu nunca descobri. Eu não tô me comunicando muito bem com ela, não, pelo visto. Mas eu vou perguntar pra ela, então, certinho. Alô? Parece que eu não. Tamo ouvindo, Caio? Vocês estão ouvindo? O Caio já falou uns 15 alô. Desculpa, é que não tá aparecendo um negócio aqui, eu tô achando que deu problema no meu microfone. Não, tá mas tudo certinho. Bom, vamos lá. Então, principais nomes da ciência aí nesse período do Renascimento. O primeiro nome a ser destacado aí é o de Nicolau Copérnico, por conta de toda a polêmica gerada em torno da sua ideia. Nicolau Copérnico vai ser o primeiro cientista assim, a afirmar que uma das ideias da igreja estava totalmente errada, que é a questão do geocentrismo, achar que a Terra era o centro do universo. Essa questão da Terra girar em torno do Sol girar em torno da Terra, não é uma coisa que a igreja inventou do nada. Existiam estudos desde a antiguidade que ora aceitavam essa ideia, ora se opunham a essa ideia de que a Terra seria o centro do universo. Mas para a igreja, o argumento de que a Terra era o centro do universo era um argumento até ideológico, muito bem construído. De que, bom, lá na Bíblia está falando que o homem é a melhor criação de Deus, é sua imagem e perfeição. Então, nada mais justo do que a criação mais perfeita de Deus estar no centro de todo o universo que o rodeia. Ponto. Parece uma coisa bem lógica, mas cientificamente falando, não havia nada aprovado. E o Nicolau Copérnico, então, é o primeiro a escrever contrapondo a ideia da igreja. Antes que ele tentasse provar, através de experimentos científicos, ele acaba morrendo. E a obra de Copérnico, então, acaba sendo, enfim, revelada e tentando ser provada por outros dois cientistas, Giordano Bruno e Galileu Galilei, ambos italianos. Giordano Bruno e Galileu Galilei, através do uso do telescópio, conseguem provar, através da sombra feita na Lua, de que a Terra é quem girava em torno do Sol. Logicamente, a igreja vai se contrapor a essa afirmação e a esses experimentos, e os dois acabam sendo presos e julgados pela Inquisição. Galileu acaba voltando atrás, mas acaba sendo preso para que ele não tentasse desmentir sua própria desmentira, ficando condenado então a ficar preso num convento pelo resto da vida. Já Giordano Bruno não quis desmentir o que ele afirmava e acabou sendo morto na fogueira pela Inquisição. Galileu Galilei só foi perdoado recentemente, coisa de 2000 e... Foi o Dom Paulo II ou Ratzinger? Foi o João Paulo II, então ele foi perdoado coisa de 2006, se eu não me engano, ou seja, bem recente para a gente. Outro cientista famoso desse período foi Isaac Newton, que estipulou então as leis da física. Como as leis da física não afetavam nada a igreja e também pelo fato de que paulatinamente a Inglaterra estava se distanciando da Igreja Católica, Isaac Newton acaba então sendo um nome até mais conhecido através das suas obras
do que Galileu Galilei. Mas tanto Galileu quanto Newton tinham experimentos em relação à gravidade, que talvez seja, nesse período, a força que foi mais estudada por esses cientistas. A gente também tem Miguel de Servetti, que é responsável pelo estudo da circulação sanguínea. Ele é um médico que fazia muitas autópsias e, por conta disso, chegou a ser acusado de bruxaria por estudar cadáveres. Confundiu-se isso com necromancia, que é trazer as pessoas à vida, as pessoas mortas à vida, né? Que nada mais é do que o mito do Dr. Frankenstein, né? William Harvey também é responsável pela circulação sanguínea e pela importância do pulmão na circulação sanguínea. Até então não sabia-se para que o pulmão servia, né? Quer dizer, qual que era a real importância da respiração, que é oxigenar o sangue, que é justamente a oxigenação que dá energia para o indivíduo. E Johann Kepler, que estudou os movimentos planetários já em diálogo com essa situação de que achar que o Sol era o centro, pelo menos, de um sistema maior dentro do universo. Bom, já na literatura, a gente vai ter outros nomes aí, como Dante Alighieri, que é quem escreveu a Divina Comédia, Petrarca, que tem uma série de poemas satíricos, eróticos na Itália, Boccaccio também, que conhecido como A Boca do Inferno, Erasmo de Roterdã, que vai ser uma espécie de pensador político dentro da Europa, Gil Vicente, que vai escrever autos, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, que conta a condução das almas para o inferno, François Rabelais, que escreve obras cômicas, Camões, que escreveu os Lusíadas, né? William Shakespeare, com suas várias peças, Miguel de Cervantes, com Dom Quixote da La Mancha, Maquiavel talvez tenha dado o pontapé inicial do que a gente chama de ciência política, e Thomas Moros. Bom, nas artes plásticas a gente já sabe bastante o nome também, como Leonardo da Vinci. É só um artista plástico, eu acho que ele se encaixaria em todas essas daí. Ele é um cientista, ele é um escritor, ele é um autor, mas a gente também tem Michelangelo, a gente tem Rafael de Sanzio, tem outros nomes fora ali da Itália, como Rabelais, na França. A gente tem... como é que chama? Nossa, me fugiu o nome. Tem o De Vries na Holanda. São todas pessoas que vão estar dentro desse renascimento artístico no ponto das pinturas. Ultimamente, como a pintura ficou tão clássico, Leonardo da Vinci, talvez nem estão perguntando tanto mais sobre pintura nos últimos exercícios que eu estou vendo, não. Eles estão se pautando mais na literatura. Até porque a literatura, nesse princípio, começava a montar também uma identidade nacional, que é algo interessante que eles estão observando ultimamente. Por exemplo, os Lusíadas nada mais é do que cantar as glórias do povo português. Então isso denota a criação de uma identidade nacional. A gente tem que pensar que esse processo de renascimento está casado ali no mesmo momento que estão se formando as monarquias nacionais. Então patrocinar a literatura como forma de identidade nacional também era algo muito comum para os monarcas da época. Alguma dúvida nessa parte do Renascimento, gente? Não. Dante Alighieri escreveu Divina Comédia. Sim. Ah. Por exemplo, o estudo dele, a obra dele é uma obra interessante, extremamente influente e que influenciou mais a mitologia cristã, católica cristã, do que a própria... Sim, estamos. Meu microfone tinha parado, tive que sair. Então, essa obra de Dante Alighieri acaba influenciando muito mais essa visão que a gente tem de inferno do que a visão que a Bíblia traz para a gente. Aliás, a construção de inferno é uma construção posterior também.
construção de diabo, de inferno, é uma construção muito posterior ao surgimento de uma religião propriamente dita. Tanto para os hebreus quanto para os cristãos, a noção de inferno, ela não existe. Ela foi uma coisa criada muito tempo depois. E Dante Alighieri, montando seu próprio inferno, ele acaba dando um peso maior a essa mitologia. Ele pega elementos, para ele criar esse inferno dele, ele pega elementos que são dos gregos e romanos. Tanto que várias figuras das passagens da Divina Comédia são figuras ligadas ao universo greco-romano. Por exemplo, o grande condutor dele no inferno vai ser Tito Livio. Também vai ter uma outra figura lá, agora não sei quem que era. Se era o Cícero ou se era outro filósofo, que são os grandes condutores dele do personagem lá no inferno. Agora me fugiu o nome. Bom, mais alguma coisa, gente, sobre o Renascimento? Não. Não. Começando a segunda parte, então, Reforma Protestante, que não vai estar casado um pouco com esse assunto do Renascimento. Isso porque a Reforma Protestante ela vai ser um fenômeno consequente da racionalização presente na Europa com o Renascimento. As pessoas passaram a questionar a igreja. Essa busca por conhecimento por via do experimentalismo levou uma população europeia a começar a questionar tudo que a igreja havia dito como verdade. Entre outras coisas, também é questionar práticas comuns da igreja. Duas dessas práticas, aliás, que eram condenadas a partir desse momento do Renascimento, era a venda de indulgências e simonias. Indulgências eram cartas de perdão, em que se perdoava tanto pecados cometidos ou pecados a serem cometidos. E para comprar uma carta de indulgência era algo assim fora da curva o dinheiro que você tinha que gastar numa carta de indulgência. Ou seja, somente pessoas muito ricas poderiam comprar essas cartas de indulgência. Geralmente, monarcas que estabeleciam guerras, assassinavam pessoas e que, por algum peso na consciência, queriam comprar o seu perdão. Então, isso era justificado através das cartas de indulgência. Muitos reis assim compravam, por exemplo, cartas de indulgência para os seus pais que morreram, para que eles saíssem do purgatório, do inferno, e fossem direto para o céu. Então, era um comércio louco esse de perdão na Europa. Já as simonias eram vendas de cargos dentro da igreja. Como eu já expliquei para vocês, uma família que tivesse mais de um filho, o filho mais velho ganhava as terras. O outro ficava sem nada. E esse ficar sem nada, com o tempo, começou a ser revertido em um financiamento para entrar na igreja. Uma vez que uma pessoa que entrasse para a igreja, ela adquiria poder, ela adquiria terras. Então, cada vez mais famílias ricas e poderosas da Europa vão financiar a compra de cargos políticos. E aí é sempre um cargo muito bom, é um cargo de bispo, é um cargo de cardeal para os seus filhos. E isso passou a ser condenado. Não era algo que fosse natural, algo que fosse um chamado de Deus. É simplesmente um jeito de encostar ali um membro de uma família que não iria ganhar terras. Então isso iria contra a questão de vocação da fé, a vocação cristã. Bom, além disso tudo, ainda havia as vendas de relíquias ou a adoração de relíquias. A mais chamativa delas é a venda de pedaços da cruz. Tinha um autor da Idade Média que estipulava que o tanto de pedaços de cruz que vender daria para montar uma frota naval inteira. Ou seja, estamos falando aí no número de 100 navios
de tanto que se pensou vender pedaços da cruz de Cristo. A cruz de Cristo ela nunca foi encontrada, nunca vai ser encontrada, porque os romanos não deram valor para aquilo lá naquele momento, os judeus tinham acabado de crucificar Cristo, para eles tinha menos valor isso, e para os católicos, para os futuros cristãos, vamos dizer assim, aquilo dali era um símbolo de opressão. A cruz só passou a ser algo valorizado na Idade Média. Tanto que antes era representado o chamado Cristo apostófico, que era um Cristo que ele ficava geralmente sentado, com a mão erguida, então nunca se representava o Cristo crucificado. Isso é uma coisa da Idade Média, por conta de representar penitência. Então a cruz de Cristo ela nunca teve influência nenhuma. Só que as pessoas na Idade Média desconheciam isso. E aí compravam isso, achando que ter um pedaço da cruz de Cristo era um sinônimo de que a pessoa seria salva. Outro tipo de relíquia era vender cabelo, falando que o cabelo pertencia a determinado mártir, a determinado santo, que isso trazia sorte. Geralmente pegava-se crina de cavalo para vender, como se fosse cabelo de santo. Então, tudo isso acabava arrecadando ali um dinheiro que, na visão de muitas pessoas, era algo ilícito. Uma das primeiras pessoas a começarem a contestar essas práticas da igreja foi Lutero. Lutero era principalmente contra a venda de indulgências. Ele acha que esse enriquecimento da igreja é algo ilícito e vai contra qualquer valor cristão. E por conta disso, para efetuar essa visão que ele tinha do que deveria ser a fé católica, ele monta um documento que são as 95 teses, pregando na catedral da sua cidade lá. Dentre essas 95 teses, havia alguns pontos que ali discordavam totalmente da fé católica. A primeira delas é a livre interpretação da Bíblia. Ou seja, qualquer indivíduo deve ter capacidade para ler e interpretar o que está escrito na Bíblia e ele próprio tirar ali a interpretação que mais lhe convém. Lembrando que a Bíblia, até esse momento, em grande parte da Europa, era escrita em latim, uma língua que quase ninguém da Europa tinha mais conhecimento. Somente a fé salvava. Ou seja, aí é um tapa justamente na questão da venda de indulgências. Lutero afirma que basta a pessoa ter fé, basta a pessoa acreditar que ela vai ser salva, que ela será salva. Não é um documento que vai mudar a situação do indivíduo. O fiel poderia executar sua fé longe da igreja. Isso tirava aquela obrigação do indivíduo ter todo dia, toda semana, sair de sua casa aos domingos e ir para a igreja. Isso altera essa visão do mundo. Ele acha que não precisa haver um templo religioso para que o fiel consiga manifestar sua fé e encontre Deus. Uma outra coisa que ele pregava, até para um melhor entendimento dos ritos da igreja, é o culto em língua nacional. Ou seja, se estamos na Itália, que se reze em italiano. Se estamos na França, que se reze em francês. Se estamos na Espanha, que se reze em espanhol. E por aí vai. Isso porque muitos estudiosos começaram a perceber que o que estava escrito na Bíblia não era o que o padre lia. E começaram a entender que os próprios clérigos eram mal instruídos, eles não tinham conhecimento de latim, ou falavam de forma errada, não compreendiam, faziam aquelas declinações que eu expliquei para vocês lá no primeiro ano, de forma errada. Então, por exemplo, vamos supor que lá na Bíblia estava falando assim, os romanos mataram Jesus. Um padre lia de certa forma, ou dava no sermão de certa forma, que a construção ficasse, Jesus matou os romanos, por exemplo. Ou seja, mudava-se o sentido do que estava sendo proferido ali. E por isso, o culto na língua nacional seria algo que fosse mais aceitável pelo público. E oposição à chamada inviolabilidade papal. Ou seja, o Papa ele não deve ser uma pessoa inatingível, ele tem que ser questionado.
Isso porque, no tempo de Lutero, o Papa, vinha acobertando vários crimes na igreja. O principal desses crimes era furar com o celibato. O celibato foi algo criado pela própria igreja a fim de não permitir que os padres ou qualquer religioso casasse. A explicação não tem nada a ver com religião. É porque a igreja não queria ter que repartir os territórios da igreja, ou seja, as terras da igreja, com os descendentes desses padres e bispos. Eu lembro de você explicando isso pra gente até hoje. Você já explicou isso, não explicou? Eu expliquei lá no primeiro ano. Nossa, eu lembro. A igreja não queria dividir os territórios dela com alguém que nem podia entrar para a igreja. Por exemplo, um filho de padre, talvez ele não quisesse continuar com o mesmo ofício do pai. E ele seria um senhor de terras, que é pior ainda. Então a igreja, para evitar essa divisão das terras da igreja, proibiu que os padres casassem e tivessem filhos. O problema é que cada vez mais os padres furavam o celibato, tendo casos extraconjugais e tendo filhos bastardos que eles colocavam dentro da igreja. Aí, esse filho bastardo virava um padre, e assim por diante. Ou seja, estava aumentando o número de padres, mas aí ele não recebia nada, né? Tipo, ele era o filho bastardo e as terras não eram divididas. Ele não recebia nome, mas como ele entrava para a igreja, ele tinha a chance de se tornar um bispo, um cardeal, e também se tornar um senhor de terras. Porque a gente tem que pensar que bispos e cardeais são senhores de terra. A igreja é dona de terras. Então, pode ser que, por exemplo, um filho bastardo de determinado padre se torne um cardeal algum dia e torne-se senhor de terras. Ou seja, o problema da igreja não dividir as terras com os filhos é a chance de um filho não virar padre, mas com os filhos bastardos, todos a grande maioria virava padre. Aqueles que não viravam padre não ganhavam terra. Então foi uma maneira meio torta da igreja conseguir manter seus territórios. Acontece que, como eu disse, são casos extraconjugais. Ou seja, os padres tinham relacionamentos com mulheres que já eram casadas, ou seja, geravam escândalos na comunidade. Esse talvez tenha sido o maior peso de se furar o celibato. É como hoje o debate sobre o celibato dos religiosos gira em torno de outra questão, que é a questão da pedofilia. Não é simplesmente, o padre não pode casar. Não tem nada religioso que bloqueie o padre de casar. É a questão do escândalo que está sendo gerado por conta desse celibato, o fato de ele não poder casar. Muitos teólogos argumentam que o fato do padre não poder casar vai estimulando ele de outras maneiras que ele vai cometer esse tipo de ações. E por isso que agora eles estão incentivando que um padre que constitui uma família, ele tem valores familiares, ou seja, valores mais próximos dos valores cristãos. Então, está sendo muito discutido na igreja ultimamente a queda do celibato, ou seja, parar de cobrar o celibato dos padres. Então, isso é uma construção medieval, não tem nada a ver com religião, mas a igreja levou... Mas aí está sendo discutido e aí eles vão poder ter filhos e esses filhos vão herdar as terras do mesmo jeito? A igreja não tem mais terra, né? É verdade. Até por isso então faz sentido. Por isso que agora a questão está muito sendo discutida por conta disso. É que histórica. Nossa, mas tipo assim, para os católicos conservadores isso vai ser tipo inadmissível, porque todo mundo acha que é por religião. Então, até por conta disso que eu acho que até hoje não passou, por causa que existe ainda um tradicionalismo dentro da igreja católica. É por isso que até hoje eles não abriram, porque todas as igrejas protestantes, os pastores têm família. A igreja ortodoxa tem família. Na igreja anglicana, luterana, que é isso que a gente está estudando agora, tem família. Os cerimonialistas lá, islãos, têm família. Os rabinos têm família. É só o padre da igreja católica que não pode.
Então, não faz sentido mais. E hoje a igreja não tem mais terras, ela não tem essa riqueza toda. A única coisa que seria uma diferença é que o padre recebe um dinheiro ali para ser padre. Ele não vive de ar, né? Ele recebe um salário ali, e o salário substancial. Agora a igreja teria que sustentar o padre, a mulher do padre e os filhos do padre. Então, aumentaria os custos da igreja. Isso também é uma coisa que a igreja conversa ali, porque financeiramente a igreja não é mais essa potência econômica que a gente fala, né? Dessa época da Idade Média e da Idade Moderna. Então, por isso que o debate está funcionando e ele não sai do lugar. Existe a tradição, existem os custos da igreja. Por outro lado, existem os escândalos da igreja. Essa questão da pedofilia é algo que, principalmente lá, né? Até quem viu o filme lá, não sei se já viram o filme Dois Papas lá, trata justamente desse momento dos escândalos da pedofilia nos Estados Unidos. Então, esse debate está muito vívido ainda dentro ali do Vaticano sobre cair ou não o celibato. Mas talvez nunca na história esse assunto teve mais próximo do fim do celibato do que da permanência. Tá? Bom, por conta dessas 95 teses de Lutero, a igreja pressionou para que ele revogasse essas ideias, e como não houve uma mudança de posição por parte de Lutero, a igreja resolveu, então, excomungar Lutero. Excomunhão, como eu já expliquei para vocês, é o afastamento do indivíduo de qualquer atividade relacionada à igreja. E no momento em que 99,9% da Europa ocidental é católica, você ser afastado das atividades da igreja é você se tornar um alienígena dentro dessa sociedade. Então, Lutero acaba sendo afastado, porém, príncipes germânicos acabam acolhendo as ideias de Lutero e até protegendo Lutero. Esse acolhimento de Lutero por parte desses príncipes germânicos, eles têm uma conotação política. O que eles querem realmente ali não é aceitar as ideias de Lutero, mas sim atingir o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era o principal braço político e militar que a igreja tinha na Europa. O imperador do Sacro Império Romano é tão poderoso ali nesse contexto religioso quanto o próprio Papa em Roma. E por conta de uma questão de disputa de poderes, de impostos ali nas terras dos reinos alemães, eles resolvem, então, apoiar Lutero. Bom, essa mudança, então, de alguns príncipes alemães do catolicismo para o luteranismo, então, essa religião que surge, ficou conhecida como Confissão de Augsburgo. Existiu, a partir dali, uma guerra que durou 30 anos, conhecida como Guerra dos 30 Anos, que levou, então, a um processo de divisão de religiões dentro do Sacro Império Romano Germânico. Houve o catolicismo, então, representado e principalmente aliado do imperador do Sacro Império, e existiam também reinos luteranos ali dentro dessa composição política ali no centro da Europa. O segundo movimento reformista que a gente fala é um movimento calvinista, que também vai surgir com uma nova interpretação da Bíblia. Também visando quebrar um pouco essa ideia da venda de indulgências. Para Calvino, que é o grande idealizador do movimento calvinista, havia a predestinação do homem a ser salvo ou não. Ou seja, desde o momento do nascimento, Deus já havia escolhido se aquele indivíduo seria salvo ou não. É uma visão que parece ser muito conformista. Você pensar, nossa, eu já nasci para sofrer, para ir para o inferno, eu nasci para ser salvo. Então, para quebrar um pouco esse estigma do conformismo, sob o olhar de Calvino, ele achava que o trabalho, o sucesso no trabalho, era uma representação, era um sinal de que aquele indivíduo seria salvo. Então, quanto mais sucesso o indivíduo obtesse através do seu trabalho, maiores as chances dessa pessoa ser salva.
E isso chamou a atenção principalmente da burguesia, porque a burguesia ela vivia de ganhar dinheiro na Europa. Inclusive, ela praticava uma coisa que era extremamente contestada pela igreja, que é viver de juros em cima de empréstimos, que ela condena, que é a chamada avareza, por exemplo. Então, a burguesia vai aceitar muito bem essas ideias de Calvino. Tanto é verdade que depois o sociólogo alemão Max Weber vai pensar como a reforma protestante, aí pensando justamente em torno do calvinismo, como a reforma protestante ela lançou raízes para o que a gente conhece como capitalismo. Tanto que ele tem a famosa obra dele, talvez a obra máxima dele, que é a reforma protestante e o espírito do capitalismo, que é justamente pensar como essas reformas auxiliaram para o crescimento e para a afirmação de uma burguesia em pensar em cada vez mais aumentar os seus lucros, porque essa burguesia enxergava que aumentando seus lucros aumentava a chance de ir para o céu. Bom, os calvinistas eles vão se espalhar por outras regiões da Europa. Enquanto os luteranos ficaram presos ali à região central da Europa, os calvinistas vão se espalhar por outras regiões. E quando eles foram para outras regiões, eles ganharam outros nomes. Por exemplo, na França, eles vão ficar conhecidos como huguenotes. Na Escócia, como presbiterianos. Na Inglaterra, como puritanos. E são justamente esses puritanos que, num outro momento, como a gente vai ver, se mudaram para os Estados Unidos e começaram a colonização inglesa na América. O último movimento aí reformista é o movimento anglicano. O movimento anglicano ele não tem um teor religioso por trás dessa mudança de religião, mas sim um aspecto político. Henrique VIII, então, que era um monarca que já estava partindo para a concretização do absolutismo monárquico na Inglaterra, queria confiscar as terras da igreja no território inglês. Porém, ele não queria estabelecer um processo de guerras contra a população, justamente pela tradição do catolicismo no país. A desculpa para Henrique VIII, então, foi a questão do divórcio que ele queria com a esposa. Ele era casado com uma mulher que havia dado só filhas mulheres para ele. E ele queria um herdeiro para o trono. Ele não podia acusar a mulher de infertilidade, que era algo justo para divórcio, para a igreja, porque a mulher já tinha tido filhos. Ele não podia acusar a mulher de adultério, porque a mulher só tinha duas coisas que ela fazia na vida: respirar e ir para a igreja. Ou seja, ela não fazia mais nada da vida. Então não podia nem acusar ela de ter um caso, porque ela estava dentro da igreja. Só se ela tivesse caso com o padre. E o padre não iria votar contra ele para viabilizar um divórcio. Então, por conta dessa desculpa, Henrique VIII pede ao parlamento o rompimento com a Igreja Católica para que aí, no chamado ato de supremacia, ele crie uma nova religião, a religião anglicana, que seria uma religião a princípio de Estado. Ou seja, o chefe da religião é o monarca na Inglaterra. Atualmente, o chefe da igreja anglicana na Inglaterra é a Rainha Elizabeth. É a única coisa que talvez ela não seja totalmente figurativa lá na Inglaterra. Isso ela manda e desmanda mesmo na religião lá do país. Bom, a igreja não assistiu isso tudo de braços cruzados, tranquila. Ela também pretendeu se movimentar contra esses movimentos reformistas. E aí vem o movimento da contra-reforma, ou, como é conhecido em alguns meios, como reforma católica. Por que reforma católica, apesar de estar sendo utilizado ultimamente, é um termo meio errôneo para se pensar nesse acontecimento? Reforma pretende-se uma renovação. Quando você vai reformar sua casa, ou reformar
obturações do seu dente, pretende trocar elas por novas. A Igreja Católica ela vai dar um passo atrás. Enquanto todos os movimentos reformistas propõem transformações que demonstram modernidades, a Igreja Católica volta ao tradicionalismo. Através do Concílio de Trento, a Igreja vai retificar uma série de pontos. Por exemplo, a manutenção dos ritos em latim. Ou seja, enquanto todas as religiões protestantes afirmavam ritos nas línguas nacionais, a Igreja volta com seu rito em latim. O fortalecimento do Tribunal da Santa Inquisição. O Tribunal da Santa Inquisição já era uma coisa que já existia, perseguia crimes de bruxaria. Agora, o Tribunal da Santa Inquisição, além das bruxarias, perseguiria protestantes e judeus na Europa. Então, muita gente aí foi condenada à morte simplesmente porque pertencia a uma outra religião, além dos cientistas que afirmavam contra as verdades absolutas da Igreja. A manutenção da inviolabilidade papal, ou seja, o que o Papa falar está certo e ponto, acabou. Foi criado também o Index. O Index era uma lista de livros proibidos. Qualquer pessoa que tivesse um livro presente na lista do Index deveria ser presa pela Inquisição. Então, assistiu-se muitos fenômenos de pessoas indo às praças, entregando os livros e formando verdadeiras fogueiras comunitárias. Então, tinha um bispo na Itália, que era o Caracciolo, que ele chegou a queimar cerca de 12 mil livros presentes nessa lista do Index. Nem tudo também que a Igreja aceitou nesse momento era uma coisa ruim, pelo menos não para ela. A criação das ordens religiosas é vista como algo positivo. E é aí que muita gente reafirma essa reforma católica. As ordens religiosas elas serviram para preencher um espaço que a Igreja até então não conseguia, que era catequizar novos fiéis. Enquanto ela, a Igreja, como instituição tradicional, ela estava perdendo fiéis, as ordens religiosas que ela permitiu que surgissem nesse momento, e aí a gente tem, por exemplo, os jesuítas, nesse sentido, serviam para catequizar novas pessoas, inclusive catequizando os povos indígenas aqui na América e os africanos na África. Bom, por conta desses rachas de religião dentro da Europa e por conta da Contra-Reforma ser um movimento extremamente violento e retrógrado, muitas guerras de religião surgiram na Europa, muitas perseguições religiosas surgiram nesse contexto. Uma dessas que fica bem notável isso é a Noite de São Bartolomeu, quando a rainha Catarina de Médici da França, católica, mandou matar vários huguenotes na Noite de São Bartolomeu, na França. Acho que chegou a ser 100 mil huguenotes morreram nessa data. Alguma dúvida, gente, nessa parte da matéria? Não, uma pergunta. Não. Ou como que o Lutero morreu, William? O Lutero morreu de velhice. Todos o Calvino lá também? Calvino também, Henrique VIII também. Achei que ele tinha sido queimado, assim, uma coisa mais antes, né? O Calvino, ele é ali da região da Suíça, uma região que, assim, ela não agride ninguém, né? Então, e ela também não era uma região assim tão desejada assim pela igreja. Então, as autoridades locais ali protegeram Calvino. Lutero foi protegido pelos príncipes alemães. E o Henrique VIII nem se fala, era um monarca já absolutista da Inglaterra, então ele tinha total proteção ali. Henrique VIII, se eu não me engano, Henrique VIII, se eu não me engano, ele morreu de uma doença. Não morreu de velhice, propriamente, não. O dele foi doença.
se eu não me engano. Se não me engano, foi tuberculose, coisa assim que ele morreu. Mais alguma coisa, gente? Não. O Henrique Não. VIII, depois ele matou a Ana Bolena também, né? Sim, porque ela também não deu filhos para ele. Nossa senhora. Ele teve Aliás, 6 esposos, não foi? Como se isso fosse motivo. eu sei que ele vai casar várias vezes, não vai ter filhos. O único filho que ele tem morre prematuramente. E acaba que uma mulher chega ao trono inglês depois disso. Mas que azar desse cara. Então, se eu não me engano, é Elizabeth I, que é uma das filhas dele. É a filha da Ana Bolena, não é? É a mãe da Elizabeth II, né? Não tem Vó. uma. Não é a mãe da atual, não, tá, gente? É um tempo atrás, tá? Não, é óbvio. A Ana mulher Clara. Mas é tipo assim, mas nem se tanto, ela calma. chama Elizabeth II, então teve outra Elizabeth. É que é a Elizabeth I dos Tudors. Essa é a Elizabeth I dos Oranges. Tá? Nossa. Essa atual é Elizabeth II dos Oranges. A que eu tô falando é a Elizabeth I dos Tudors. Porque o nome completo dos monarcas sempre tem que ser lido em relação à família também, porque senão você realmente tem essa confusão. Mas a Elizabeth... Não, mas ela nem tá tão acabada assim. Ela tá... Então, Ana É Clara. um maracujá de gaveta. É uma reptiliana de 300 anos. Tá certo que ela vai enterrar o filho dela, que o Charles não vai ser rei, isso é fato consumado. Ela vai enterrar o filho Mas dela. mesmo se ela morrer primeiro, o Charles vai abdicar e vai dar pro William. Mas assim. Não, porque eu acho que o Charles já se conformou, ele não vai ser rei, ele já se conformou. Já. O marido da Elizabeth II fez 97 anos? Né, então, ela não vai morrer, então ele já se conformou já. Quantos Então, anos ela tem, pelo amor de Deus? 97 ou 98. Não, 97 é ele que tem. Não, ele não tem 97, não. Tem sim, ele fez aniversário esse ano, 97. Nossa, vou até olhar. Não é. Não, a rainha- Saiu no Google. Eu sou uma amante da realeza. Isso a gente sabe, claro. Eu quase apostei no nome dos filhos da Kate. Não, a Rainha Elizabeth ela é de 1926. Ou seja, ela não pode ser mais. Ela não pode ter a mesma idade do filho. Não, eu tô falando do marido dela, não o filho. Não. Tá. Não, eu tô falando do Charles, filho. Não, o marido dela tem 97. O Charles Então filho, ela deve ter mais ou menos isso. Ela deve ter uns 90. Acho que é 92 ou 93. ela é de 1926. Ou seja, ela tem 94 anos. Exato, tem 94 anos. E eles têm mais de 70 anos de casado. Nossa. E o Charles é de 48. Ele tem. Tá louco, Ele tem quanto? Ele tem 71, ele é de 1948. Ele tá tá esperando, faz séculos. Mas isso aí, sabe qual que é o nome? Karma. Isso é karma. Ele não vai ser rei por karma. Do tanto que ele fez a vida da Diana no inferno. Ele tá acabado. Traiu ela com aquela velha que ele tá agora. Mas a Elizabeth I, que é a primeira monarca da Inglaterra, é dos Tudors, que é filha do Henrique VIII. Certinho, gente? Mais alguma coisa? Então não confundir a mulher, só porque ela é um maracujá de gaveta, ela não estava. Ai, meu Deus. Calma. Então, beleza, gente? Então, vou finalizando por aqui. Então, a gente volta com